Você sabe da importância de ser sócio, para a gente ter um Vasco cada vez mais forte. E o Sócio Gigante está com uma promoção imperdível essa semana. 50% de desconto nos planos sócio-torcedor. Aproveite o Black Friday do Gigante. Bom dia gigante, a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. É isso aí, gente. Eu hoje vou mudar um pouquinho o rumo da prosa aqui desse bom dia. Claro que a gente vai falar muito, hoje é dia de jogo, o Vasco joga à noite contra o São Paulo. Vamos hoje falar do TBT, nosso Emerson Rocha hoje está comemorando o aniversário do seu filho, do Heitor, justa folga, logo mais estará ligado no Vasco contra o São Paulo. E eu assumi aqui o Bom Dia com o maior prazer para trazer algumas informações, mas principalmente trazer um pouco da nossa emoção, pelo menos da minha emoção. A torcida do Vasco tem dado, nesses últimos dias, mais uma grande prova de amor ao seu clube. Eu poucas vezes vi, e não falo aqui com o coração vascaíno não, já tive a oportunidade de frequentar outros clubes como jornalista, de ver outras manifestações de torcida aqui no Brasil, mas nada, absolutamente nada é parecido com aquilo que a torcida do Vasco vive hoje. A torcida do Vasco, sempre muito apaixonada, mas nos últimos anos muito achincalhada, parece que realmente entendeu a sua real importância na história do clube. Ter o pertencimento ao Vasco. O Vasco foi criado assim, para você que é torcedor mais novo, que às vezes acha que o passado não vale a pena, vale para isso, para que você compare a história do seu clube. O Vasco é resistência, o Vasco é diferente. O Vasco, como disse JP Escofano durante essa semana, é do contra. O Vasco precisa fazer sempre diferente do que os outros fazem, porque o Vasco está do lado certo da história. Não tínhamos um estádio, construímos. Não tínhamos um campeonato, fizemos o nosso próprio. Negros e operários não jogavam em lugar nenhum, vieram jogar no Vasco. Mais uma vez, a situação se coloca clara. O Vasco passa por um lado sombrio de 20 anos, ganhando um título brasileiro, 2 pequenos cariocas, não conseguindo se reerguer, caindo 3 vezes, e o torcedor do Vasco é fiel. Mas talvez a fidelidade tenha sido muito aflorada agora. O torcedor do Vasco quer mudanças, ele pede por mudanças. O torcedor do Vasco se emociona. E hoje eu quero dizer o quanto me emociona, aos 49 anos de idade, faltando poucos meses para completar 50 anos, meio século, aquele menino que começou a trabalhar com 16, com 20 anos fez uma Copa do Mundo como eu fiz. Poucas vezes me emocionei tanto como vem me emocionando nesses últimos dias, ou pelo menos nesse ano. Mas especialmente nesses últimos dias, de ver um torcedor do Vasco tão angustiado, um torcedor do Vasco tão apaixonado, tão enlouquecido, sedento apenas por uma simples coisa, a alegria de ver o seu time bem, a alegria de poder botar a camisa. Aliás, eu recebi ontem, por vários grupos de WhatsApp, um pedido para que o torcedor do Vasco vista a camisa do Vasco. Não temos que ter vergonha de vestir a nossa camisa. Você hoje sabe que existe um jogo à noite, Vasco e São Paulo. Há 30 anos atrás, Bismarck, que hoje está conosco no canal, ao lado de William, de Sorato, de Luiz Carlos Vinck, de Marco Aurélio, de Acácio, de Mazinho, de Zé do Carmo, de Boiadeiro, de Tita, de Tato, de Andrade, de grandes jogadores, ganharam um título brasileiro do São Paulo no Morumbi. E sabe como é que foi essa história? Eu vou contar já no TBT. O Vasco tinha a oportunidade de fazer o primeiro jogo em São Paulo. Se ganhasse, era campeão. Se não, teria um segundo jogo no Rio de Janeiro. E os jogadores afirmaram isso. Disseram à diretoria na época: faz o primeiro jogo em São Paulo, porque nós vamos ganhar do São Paulo. Assim é o Vasco. É o time que vira no Mercosul perdendo por 3-0. É o time que enfrenta o Flamengo recentemente, super favorito, super campeão, e dá um sufoco nos caras, fazendo uma atuação irrepreensível. Esse é o Vasco.
é o seu Vasco, torcedor. Você que eu não tenho a mínima ideia, nesse momento da manhã, quantos torcedores já se associaram. Ontem batíamos quase 70 mil. Tomara que cheguemos a 80, 90, passamos o Sport, passamos o Bahia, passamos o Palmeiras, que tem um título de sócio avante, que é super pra frente e que faz com a sua diretoria com grande alegria uma divulgação. Pois bem, nós já passamos o Palmeiras e agora é seguir em frente. O Vasco merece isso, o seu torcedor merece isso. E eu estou aqui, mais um a pedir a você, não deixe de se associar. E um outro detalhe, acaba a Black Friday, digamos que amanhã acabe a promoção. Continue se associando. Pegue o plano mais barato, faça uma economia, bote na sua planilha. Será que não vale a pena dar um dinheiro para alguém que você ama tanto? Será que não vale a pena você doar um dinheiro seu que você gastaria de repente com algo supérfluo? Não que a sua cerveja não seja importante, não que a minha água de coco não seja importante. Tudo é importante. Mas de repente separar ali no orçamento 14, 15, 25 reais mês. Eu sei que o salário mínimo é pequeno, muitos de vocês não ganham muito, muitos de vocês estão desempregados. Mas aperta um pouquinho, o Vasco merece, porque pelo menos o futebol nos dá uma alegria que mesmo aqueles que passam por tanto sofrimento, sofrimento familiar, sofrimento de saúde, sofrimento de desemprego, o futebol é uma válvula de escape. E eu sei muito bem o que é ter o futebol nesses momentos, quando você precisa de uma alegria e o futebol te dá esse retorno. Para que isso aconteça, para que o Vasco seja forte, porque sim, você sendo sócio, o Vasco chegando a 100, 150, 200 mil, nós vamos ter voz para pedir a qualquer dirigente, qualquer um, qualquer presidente, vice-presidente, benemérito, terá que ficar calado, porque a massa associativa, sim, a massa associativa estará clamando por algo. Então, a nossa força, mesmo que você não vote, vai ser muito grande, porque você vai estar pagando a conta. Parabéns, torcida Cruz Maltina. Vamos então às notícias desse bom dia. Eu queria passar esse desabafo, não desabafo, queria passar essa impressão e dividir com você a minha emoção e a minha alegria de fazer parte dessa família, de estar e vestir a camisa do clube que tem a história mais bonita do Brasil. Bom, hoje tem Vasco e São Paulo. Jogo às 8h30 da noite. Olha, os resultados não foram ruins da rodada de ontem, não. O Bahia empatou com o Atlético Mineiro, foi a 45 pontos. O Goiás venceu o Internacional, tudo bem. O Goiás chegou a 49 pontos, faz um ótimo campeonato. Mas o Inter ficou nos 51. O Corinthians venceu, foi a 53. Se o Vasco vencer, vai até 47 pontos. Entra no bolo, estará a 4 pontos do Internacional, que é a bola da vez. E o Vasco vencendo segura o São Paulo, que tem 54. E ainda faltam 3 rodadas, amigos. O Vasco pega 2 times, um já rebaixado ontem, que foi a Chapecoense, e outro que está desesperado, que é o Cruzeiro. E vai pegar um Bahia, que é um confronto direto. O Bahia não ganha há 9 rodadas. Há sim chance do Vasco conseguir uma vitória lá em Salvador. Então o jogo de hoje passou a ser muito importante, mais do que nunca, para o Vasco da Gama. E o mais importante também, o Vasco vai ter força máxima, aquilo que há de melhor. O time que jogou contra o Flamengo na grande atuação do Vasco estará em campo. Fernando Miguel, Iago Pikachu, Oswaldo Henriques, Leandro Castan, que foi liberado pelo Dr. Paulo Reis, pelo jurídico do Vasco, conseguindo um efeito suspensivo da suspensão de 4 jogos imposta pelo STJD, essa entidade que consegue dar punições absurdas a jogadores, e Henrique na lateral esquerda, que volta de lesão. Richard como primeiro volante, Raul, Marco Júnior e Guarim na frente. Rossi, que deu um susto ontem depois do treino, torceu o tornozelo, mas está tudo ok, vai para o jogo ao lado de Marrone. O Vasco, que conseguiu 5 vitórias fora de casa, parece jogar melhor fora de casa. Em campos como, por exemplo, Palmeiras, e no Maracanã contra o Flamengo, fez grandes atuações. E venceu Atlético Mineiro, Goiás, Inter, CSA e Chapecoense. Hoje tem tudo para fazer mais um grande jogo, como foi o jogo contra o São Paulo no turno, quando o Vasco meteu 2-0, gols de Thales Magno e Felipe Baixo, e deu um chocolate no time hoje treinado pelo Fernando Diniz. O volante Richard fala sobre o porquê do Vasco jogar melhor fora de casa. Não sei, não dá para explicar. Eu acho que o campeonato, acho que toda a equipe oscila dessa maneira.
Tem equipe que joga melhor fora de casa, tem equipe que joga o campeonato todo melhor dentro de casa e depois é vice-versa. Eu acho que é a oscilação que acontece dentro do campeonato mesmo. Acho que todas as equipes sofrem isso daí e com a gente acho que não foi diferente. O São Paulo, do técnico Fernando Diniz, ontem fez treinamento fechado. A escalação guardada 7 chaves, mas não deve fugir muito disso aqui não. Thiago Volpe, Juan Fran, que hoje deve estar mais tranquilo, porque o Tales não vai estar em campo, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo, o meio de campo com Tietê, Igor Gomes, que é muito bom jogador, e o Dani Alves, que anda meio brigado com a torcida do São Paulo. O rápido arisco Antony pelo lado direito, Pablo, que volta depois de lesão, conseguiu se recuperar, o ex-jogador do Atlético do Paraná, que teve um ano ruim, e o Vitor Bueno, atacante, que foi jogador do Santos. A partida acontece às 8h30, a procura de ingressos é pequena, não há expectativa de grande público, porque o torcedor do São Paulo não está assim tão otimista. Tomara que não tenhamos grandes pressões, e não teremos. O Vasco vai conseguir fazer um bom jogo, e tenho quase certeza que acertando a marcação, jogando como joga melhor, com 4-4-2, vai conseguir a vitória hoje no Morumbi. E aí, já se associou? O contador está aqui em cima, eu não tenho nem ideia que número que está. Vamos nos associar. Entupa o site www.sociogigante.com, dê ao Vasco a sua contribuição. Da mesma forma, doe para o CT. Já chegamos a 3 milhões. Você está vendo aí, o Vasco publicou que já arrecadou 3 milhões para o site. Precisamos de mais um pouquinho para a gente fazer a segunda parte da obra. A primeira parte já está sendo feita, terraplenagem, muro e os campos. Teremos 2 campos já para janeiro, esperando as licenças de obra, por isso que no início teremos os alojamentos e toda a área de estrutura, de vestiário, de fisioterapia, departamento médico em containers, que são containers corretos, sem problemas. Muita gente preocupada, cuidado com esses containers. Gente, é um container diferente, não é aquele container que infelizmente vitimou os meninos lá do Ninho do Urubu do Flamengo. Esses containers são containers especiais, específicos para esse tipo de obra. Então vão ser usados esses containers como uma maneira apenas superficial para poder superar essa primeira fase, e aí depois, com a licença de obras, vão se levantar as edificações, e aí o Vasco vai ter a sua estrutura física feita dentro dessas licenças de obra. Mas nesse momento, os campos já vão ser feitos, e provavelmente em janeiro o Vasco já vai fazer a sua pré-temporada. Bom, hoje é dia de TBT, como diria o nosso Emerson Rocha. Um TBT muito especial. Há 30 anos, o Vasco jogava no dia 16 de dezembro de 1989 contra o São Paulo no Morumbi. 2 grandes times, e o Vasco podia escolher em jogar a primeira ou no Rio ou em São Paulo. Se jogasse em São Paulo a primeira e ganhasse, seria campeão. Se perdesse, teria o jogo de volta no Rio de Janeiro. O Vasco fez uma grande campanha em 1989, tinha como grande estrela Bebeto, que havia sido comprado do rival numa operação feita ali com grana através do Dr. Jorge Salgado, do presidente Calçada, saudoso presidente Calçada. Vivi diretamente isso, estava ali cobrindo o Vasco, cobrindo Seleção Brasileira, e o Bebeto foi para o Vasco e foi um sucesso naquele ano. As equipes, para que você possa se lembrar, você vai começar a ver aí alguns lances a partir do Morumbi lotado. O São Paulo jogou com Gilmar Rinaldi, Neto, Adilson, Ricardo Rocha, era zagueiro e Nelsinho, Flávio, Bobô e Raí, Mário Tilico, Ney e Edivaldo. O Vasco com Acácio, Luiz Carlos Vinck, Marco Aurélio, Quinones e Mazinho, Zé do Carmo, Boiadeiro, Bismarck e William, na frente Sorato e Bebeto. Acácio foi o grande nome desse jogo. O São Paulo tinha um time muito veloz, um time com o Mário Tilico jogando pela direita em grande fase, e Raí e Bobô também jogando muito bem. Mas o Vasco tinha jogadores de muita mobilidade, motores no meio-campo, como Boiadeiro, como William e como Bismarck, que fez um grande jogo. E aí você vê o gol que começou numa jogada, passou por Boiadeiro, Boiadeiro abriu na direita, começou com Marco Aurélio, Bismarck, Boiadeiro, tocando para o Luiz Carlos Vinck, o Luiz Carlos Vinck cruzou e o Sorato deu essa cabeçada maravilhosa, vencendo o Gilmar Rinaldi. E os mais de 10 mil torcedores do Vasco que estavam no Morumbi, estava lá, no meio deles, me lembro muito bem, era novinho, tempo bom, 19 anos de idade, eu estava lá no Morumbi, cobrindo esse jogo, e tive a alegria de ver o Vasco ser campeão. Tomara que realmente hoje o Vasco possa fazer o mesmo,
porque essa lembrança é maravilhosa. Aliás, lembrando a você, dia 16 de dezembro estamos estudando fazer uma festa para esses campeões e contamos com você. Você que quer participar, você que quer de alguma maneira colaborar financeiramente, é apenas um retorno institucional. Estar ao lado, estar na festa, entre em contato conosco pelo e-mail vascaínosatencão@gmail.com. Vai ser um prazer ter a sua marca, mas mais do que nunca, ter a sua presença num jantar com amigos para você celebrar com os grandes campeões de 1989. Foi o TBT de hoje, relembrando o grande Vasco, campeão brasileiro há 30 anos atrás. Curta esse vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal, acione o sininho da notificação e para a gente concluir, uma notícia. A TIC Esportes, que é a maior rede de televisão da Argentina, publicou ontem em seu Twitter uma informação que você está vendo aí. Um possível interesse já do Vasco em Nicolas Bland, jogador que já falou aqui no canal, atenção vascaínos. Nós vamos entrar em contato com o Nicolas Bland, mandei esse print ontem para ele visualizou. Vamos tentar hoje durante o dia falar com um gringo que é sempre muito solícito, porque ele estava em final de campeonato argentino, ficaria livre, quem sabe? Estamos aqui apenas trazendo a informação da TIC. Estamos dizendo que há uma informação de uma rede de televisão argentina. Não estamos dizendo que o jogador foi contactado ou foi contratado. A mesma situação envolvendo o Germán Cano. A informação que nós demos aqui, dada pelo José Constanzo, que é empresário do jogador, que me disse pessoalmente que o atleta, sim, interessa ao Vasco. O Vasco fez uma sondagem a ele da possibilidade do Cano, que termina no final desse ano o contrato, poder vir jogar no Brasil. Mas no momento a informação é sobre o Bland. A TIC Esportes da Argentina afirma que o jogador pode sim vir jogar no Vasco da Gama. Logo mais temos o nosso pré-jogo, bola rolando às 8h30 da noite no Morumbi. E depois eu volto com o pós-jogo, tomara, falando de uma grande vitória do Vasco, importante vitória será contra um adversário muito difícil, o São Paulo Futebol Clube no Morumbi. Ok, turma? Um grande abraço para vocês, um bom dia. Deus abençoe a todos. Tchau. Ser vascaíno é ser foda, é tradição, não é moda. O Vascão é do povo, contra tudo e todos. Vasco, caralho, Vasco. Se imagine segunda-feira cantando Caldeirão. Vasco! Então esquece, irmão, sabe por quê? O Vasco é pra quem acredita aqui na modinha não, valeu? Então vamos a 70, 80, 90, 100 mil, valeu?